Bom dia, tudo bem com você? Boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, graça e paz. É muito bom ter você aqui, não importa a hora que você esteja ouvindo esse devocional. O importante é que você está aí. O importante é que você vai se banquetear junto comigo nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Nós estamos na leitura da segunda carta de Pedro, certo? E nós lemos ontem o primeiro capítulo, do primeiro versículo ao versículo de número 11. Hoje nós vamos continuar a leitura do primeiro capítulo, a partir do versículo 12, que vai até o versículo de número 21. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer, Senhor, pela presença dessas pessoas que estão aqui comigo, para juntos nos alimentarmos com a Tua palavra. Dá um dia na Tua presença, que o Teu Espírito Santo esteja conosco para nos orientar com esta palavra. Fala conosco, Senhor, nesse dia. Amém. Vamos então ler segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim: Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, que porção maravilhosa o Senhor traz para nos alimentar nesta manhã. Como é bom compartilhar com você essa palavra. Veja como nós somos privilegiados por Deus, de ter nas nossas mãos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e a oportunidade de compartilhar com você esta palavra. E olha a oportunidade que Deus está dando para você também, como está dando para mim, de compartilhar. Então eu vou te pedir uma coisa: compartilhe esse devocional com pelo menos 3 amigos seus, tá bom? Compartilhe, veja o que é que acontece. E se você tem um testemunho para dar, deixe nos comentários, uma pergunta a fazer, um comentário, deixa aí. É muito bom. E não esqueça, deixa o seu like, não esquece de deixar o seu gostei. É muito bom para que esse vídeo vá para mais alguém e a palavra de Deus seja mais ainda espalhada, porque para isso nós estamos aqui no mundo, para falar dessa palavra maravilhosa. Olha esse texto, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12. Ele diz assim: Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. E ele se refere a isso aqui, ao tabernáculo, enquanto ele está em vida. Ele vai continuar falando. E uma coisa chama a atenção disso. Olha só, ele se recorda, olha quando ele fala aqui:
ele vem falando a respeito que ele vai continuar admoestando, né? E aí quando chega aqui ele fala assim, enquanto tiver esse tabernáculo, ele vai falando, porque enquanto nós temos vida, nós temos a oportunidade de propagar a palavra de Deus, de propagar aquilo que nós sentimos, que nós vivemos. Agora eu lhe pergunto, quantas experiências com Deus você tem? Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus falando para você, ora para fulano, fala com fulano, telefona para fulano, manda uma mensagem para fulano, não é? Encontra com ele, dá um abraço nessa pessoa. Quantas vezes você tem essa experiência? Manda contar aqui nos testemunhos. Vai ser muito bom compartilhar com você. Às vezes o Senhor me faz isso. Me manda orar por alguém através de um áudio. Escrever uma mensagem. Encontrar na rua e dizer, oi, tudo bem? Jesus te ama. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu estou viva. Você está vivo também. Então aproveita a oportunidade. Aprende com Pedro. Ele está dizendo assim, ó. E tenho por justo enquanto estiver neste tabernáculo, é o versículo 13 da nossa leitura. Despertai-vos com admoestações. Ele sabia qual era a missão dele. E aí ele diz, sabendo que brevemente hei de deixar-vos. Este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo, Deus já tinha dito a ele, Jesus já tinha dito a ele, você vai embora. Acabou o seu tempo. Mas aí ele diz no versículo 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Como ele ia fazer isso? Escrevendo. Por isso que nós estamos hoje aqui, quantos mil anos depois, falando de quem? De Pedro. Uma hora a gente lembra de Pedro porque negou Jesus. Uma hora a gente lembra de Pedro porque ele cortou a orelha do soldado. Outra hora a gente lembra de Pedro porque Pedro se afundou na água, mas andou em cima da água. Outra hora a gente lembra de Pedro porque Pedro foi quem falou naquele dia de Pentecostes. Olha quanta coisa maravilhosa. E Pedro já morreu. Hã? E você vai deixar o quê para as pessoas falarem de você? Que você nunca mandou um oi para ninguém? Que você nunca abençoou a vida de ninguém? Que você nunca obedeceu o que o Senhor mandou você fazer? Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus está dizendo para você fazer alguma coisa. E você está achando que está ouvindo vozes. Não está, não. É o Espírito do Senhor falando com você. Então obedeça. Obedeça a voz de Deus para que as pessoas lá na frente lembrem de você e digam, um dia fulano orou por mim. Um dia ela mandou uma mensagem para mim. Um dia eu recebi um vídeo de alguém falando e aquela palavra me animou. Isso é maravilhoso. E aí Pedro vai assim, ó, o versículo 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, inventando historinha. Não, eu tô falando porque eu vivi. Nós mesmos vivemos quando ele, Jesus, recebeu do Pai, Deus, a honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigido o seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ele está dizendo, olha, eu sou testemunha, eu estava lá naquele Monte Santo. Olha que privilégio de Pedro. Ele está no final da sua vida, mas ele tem história para contar. Ele tem testemunhos maravilhosos para deixar. Olha só. E aí ele prova. Ele não está inventando história. Eu estava lá, eu ouvi. Olha só. E ouvimos, o versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Então, ele está dizendo, vocês estão fazendo bem, ouvindo a voz dos profetas. Olha o versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A profecia da Escritura não é de particular. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, eu acho, eu entendo, eu quero. Não, a palavra de Deus, a Bíblia interpreta a Bíblia. Ela mesma interpreta. Então, olha que coisa maravilhosa que nós vamos encontrando aqui. Olha o versículo 20 e 21. A frase, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, significa, onde é que nós encontramos isso? Olha aqui,
o versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E olha o que diz esse comentário. Significa que a escritura não resultam do trabalho criativo de invenção ou interpretação própria dos profetas. Deus inspirou os escritores, então sua mensagem é autêntica e confiável. Olha só que maravilha. Deus usou os talentos, a educação e a formação cultural de cada escritor. Eles não eram robôs sem cérebro. Eles tinham conhecimento. Lembra que no primeiro capítulo nós vimos aquela massa de bolo? A temperança, a ciência, a fé, o amor fraternal, a piedade, tudo ali. Olha aqui. E ele cooperou com os escritores de forma a assegurar que sua mensagem fosse fielmente comunicada através das próprias palavras que escreveram. Isso é maravilhoso, entender a vontade de Deus e como essa palavra maravilhosa chega como alimento para nós. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Continue lendo esse livro de 2 Pedro. Leia, volte ao primeiro capítulo, do primeiro versículo, e leia até o 21, que encerra esse primeiro capítulo. Mas se alimente com essa palavra. Lembre-se de que Pedro está dizendo, eu não estou inventando história para vocês, para alegrar o coração de vocês. Eu vivi. Então vamos ter essa alegria de dizer, eu conheço o que é servir a Deus, porque eu sirvo a Deus. Eu sei quando é que o Senhor fala comigo, porque eu pertenço a Ele, Ele guia a minha vida e Ele fala comigo, e eu ouço a sua voz e obedeço a sua voz. Por isso eu estou falando. Eu não vou falar do que os outros passaram, eu vou falar de exemplos meus. Se você crê, Jesus pode lhe curar. Por que eu te digo isso? Porque Ele me curou. Ele curou meu filho. Ele tem curado pessoas que nós oramos. Ele tem curado pessoas que dão testemunhos. Olha só. Eu creio no Deus que eu sirvo. Porque eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus para me alimentar. E estou compartilhando com você nesse dia. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Releia a leitura de hoje. Primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. A partir do versículo 12 ao versículo 21, que é o final do capítulo 1. Então, Deus abençoe sua vida e no próximo encontro aqui nós estaremos no capítulo 2 desse segunda carta de Pedro. Beijo no seu coração, o Senhor continue abençoando você e a sua família e te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor. Deus te abençoe.